ele está em constante evolução e conforme ele evolui, adquire conhecimentos. Todos esses conhecimentos são dados gerados pela mente humana, porém essa tem uma limitação ao guardar uma certa quantidade de dados. Esses dados são conhecimentos, um pedaço de história, um fragmento de algo, um todo de uma vida, nem que seja uma vida de milhões de empresas. O homem sempre procurou formas de guardar dados. E através de pinturas descobriu que, pintando o que fascinava, passava a ser informações para futuras gerações. Depois da evolução fez passo a passo, mas guardar os dados continuou sendo o maior desafio. Este vídeo tem o objetivo de explicar a evolução do armazenamento digital, do cartão perfurado, do armazenamento na nuvem, tudo o que se sabe ou que se desconhece. Ao longo dos séculos foram desenvolvidos dispositivos para auxiliar o ser humano na tarefa de guardar fora o que o cérebro produz. São eles: o cartão perfurado. O primeiro dispositivo desenvolvido foi o cartão perfurado, ou Rolleifade Card. Esses cartões foram os grandes propulsores da memória, usada em computadores entre o período de 1900 a 1950. E foi o principal meio de entrada, armazenamento e o processamento dos dados. Tubo de Williams foi o primeiro dispositivo de memória de armazenamento aleatório usado em um computador. Seu criador foi Frederick Williams no ano de 1947. Consistia num tubo contendo mercúrio com cristal de quartzo na ponta, com tamanho aproximadamente 1,5 metro de comprimento, tinha uma velocidade de 1,2 milésimo de segundo por instrução e sua capacidade de armazenamento era 650 KB. Tambor de memória foi o primeiro dispositivo de armazenamento. Ele foi criado na Áustria por Gustav Tausch em 1932. A partir da década de 1960 foi criada como memória de computador. Um dos computadores produzidos em massa, o IBM 650, tinha cerca de 8,5 KB de memória de tambor, que em um modelo seguinte foi duplicada para 17 KB. Uniserv. A unidade de fita Uniserv foi o principal dispositivo no computador ENIAC I. Esse dispositivo usava uma fita de metal com 13 mm de largura, feita de uma liga níquel-bronze de fósforo e tinha 1.200 metros de comprimento. Sua capacidade de armazenamento aproximava-se 128 bits por polegada. IBM 350 Hamac. Desenvolvido pela IBM em 1956, o IBM 350 Hamac foi o primeiro computador a utilizar uma unidade de disco magnético com uma cabeça de leitura móvel. A unidade de disco podia armazenar por volta de 4,4 MB. Cassete. A cassete é um padrão de fita magnética para a gravação de áudio, lançado pela Philips em 1963. Era constituída por uma caixa plástica que alojava 2 carretos com uma fita magnética e armazenava cerca de 660 KB por carreto. Inicialmente, a expectativa era de colocar dados nesse suporte, mas o preço elevado não possibilitou essa hipótese. Disquete de 5,25. Um disco de média magnética removível para armazenamento de dados. Tinha o tamanho de 3,5 polegadas, com a capacidade de armazenamento que ia de 720 KB até 5,76 MB. Foi o primeiro dispositivo de armazenamento de dados vendido em massa. IBM 3380. Primeiro dispositivo de armazenamento a atingir o reino dos gigabytes. O IBM 3380 foi introduzido em junho de 1980. Usava uma nova cabeça de leitura e tinha uma capacidade de 2,52 GB com a taxa de transferência de 3 MB por segundo de transferência de dados. Preço de compra no momento da introdução variou de 81.000 a 142.200 dólares. ST506. O ST506 foi o primeiro disco rígido, com cerca de 5 polegadas. Apresentado em 1980, tinha uma capacidade de 5 MB após a formatação. Foi ele que deu origem aos discos rígidos que conhecemos atualmente. DAT.
Cassete de gravação digital, ou digital audio tape, foi apresentada pela Sony nos finais dos anos 80. Devido ao elevado preço dos equipamentos e das cassetes, foram utilizadas quase exclusivamente nos meios profissionais, sendo o primeiro dispositivo de pequena dimensão a guardar grandes quantidades de dados, na época aproximadamente 1.3 GB. CDR. Um CDR é um disco fino de policarbonato usado principalmente para gravar músicas e dados. A diferença entre o CDR e o CD comum é que, ao invés de usar alumínio, usa-se um camada especial de corante para permitir a gravação dos dados. Usado ainda hoje, ele comporta só 750 MB de armazenamento. Mini Disk Data. O Mini Disk era um disco baseado em armazenamento de dados, com aproximadamente 140 MB de armazenamento. Este armazenava informação e normalmente privilegiava o áudio. Uma versão para armazenar dados de computador foi anunciada pela Sony em 1993, porém sem grande significado. Zip. O Zip Drive é um sistema de disco removível, da média capacidade introduzida pela Iomega em 1994. O Zip Drive original teve uma taxa de transferência de dados de cerca de 1 MB/s em um tempo de pesquisa de 28 milissegundos, em média. Seagate Barracuda. Foi uma série de discos rígidos, disco com velocidade de 7.200 RPM e 2,5 GB de armazenamento, conhecido como HD. Tornou-se pioneiro do que mais modernos vemos hoje. A partir de 2001, a indústria dos discos rígidos começou a colocar esse dispositivo nas unidades dos desktops. IBM 170 Microdrive. Microdrive foi uma marca para um disco rígido de 1 polegada em miniatura, concebido para caber num slot tipo 2. Esse dispositivo ficou na história por ser anterior à memória flash, tal como a conhecemos. Ele está presente na grande explosão tecnológica que foi o aparecimento dos primeiros iPods da Apple. Sua capacidade de armazenamento era de 170 MB. IBM Disk On-Key. Os primeiros dias de armazenamento flash certamente não foram baratos. Disk On-Key da IBM foi a primeira unidade de armazenamento flash do mercado de massa. E pode crer que era uma peça muito cara. Ela custava $49 e oferecia 8 MB de armazenamento. A sua criação, por fim, a utilização de disquetes existe, ficando na história por ser a primeira unidade de armazenamento portátil com dimensões de bolso. SD Cards. Resumidamente, os cartões SD são pequenos cartões que são usados para fornecer ou aumentar a memória do dispositivo, como câmeras, smartphones, GPS. Fica na história por ser um dispositivo que não condiciona o tamanho do equipamento onde será usado. Não é substancial para marcar o aparelho com maior ou menor proporção. Em 2000, sua capacidade de armazenamento era 32 MB. Se você está pensando em trocar seu computador, preste atenção nesta reportagem, hein? Um processo simples e fácil promete não só deixar sua máquina muito mais rápida, mas também aumentar a vida útil dela em alguns anos. A solução é simples, basta substituir o HD do seu computador por um SSD. Você nunca ouviu falar? Bom, SSD é a sigla para disco de estado sólido, uma nova mídia de armazenamento que traz uma série de vantagens em relação ao disco rígido tradicional. Diferente dos HDs, os discos de estado sólido não utilizam qualquer processo mecânico. Enquanto o HD funciona de forma bastante similar aos antigos toca-discos, o SSD é 100% eletrônico. Constituído por placas de memória flash, o acesso aos dados gravados no SSD é mais rápido e o consumo de energia também é menor, o que significa maior duração de baterias nos computadores portáteis.
Resumindo, o HD acaba se tornando um verdadeiro gargalo no desempenho da máquina, mesmo que ela tenha um processador super potente e muitos GB de memória RAM. E agora, a mesma máquina com o SSD, menos da metade do tempo. Agora, detalhe importante, o preço. No Brasil, como de costume, tecnologia é coisa cara. Aqui, um SSD de 120 GB sai por algo em torno de R$500. Nos Estados Unidos, custa o equivalente a 200. Mas se formos pensar que um computador novo não sai por menos de 1.500, talvez valha a pena, ainda que não seja assim tão barato. Cloud Storage. O conceito da computação em nuvem refere-se à utilização da memória e das capacidades de armazenamento, a cálculos de computadores e servidores partilhados e interligados por meio da internet. Seguindo o princípio da computação, o armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser alcançados a qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas ou de armazenamento de dados. O acesso de programas, serviços e ficheiros é remoto através da internet, daí a ilusão à nuvem. O uso desse modelo é mais viável do que o uso da unidade física. A sua vantagem é ser barato, seguro e de espaço infinito. E o futuro? Bom, existem várias opiniões, muitas linhas científicas e algumas pistas mais assertivas. A multinacional japonesa Hitachi criou um chip de vídeo de quartzo, que não só é capaz de armazenar informação digital por tempo indeterminado, como também é capaz de suportar temperaturas extremas e condições hostis, sem degradação. O investigador Kazuyoshi, da Hitachi, indicou que armazena dados binários no chip, criando os pontos dentro de uma fina película de vidro de quartzo, desde que os computadores possam ler códigos binários e os dados armazenados sempre serão legíveis. Dados. Cacete de gravação. Agora eu falei. Cacete não, rapaz, é cassete, tá louco? Foi mal. Eu já ia falar cacete de novo. 1, 2, 3. Tem que gravar de novo. E o futuro? Existe E o futuro? Existem várias opiniões.